Fala galera, bom dia. Estamos aqui para mais uma aulinha, dessa vez sobre termodinâmica. Termodinâmica é um assunto bem amplo, mas hoje a gente vai começar aqui só com lei zero e a primeira lei da termodinâmica. Continuando aqui nossos conteúdos de física 2. Perfeito? A lei zero, ela diz respeito a equilíbrio térmico. E o que ela traz pra gente? Ela traz pra gente que, por exemplo, se temos 3 corpos em contato um com o outro, e a gente tem 2 corpos em equilíbrio térmico consigo mesmo, ou seja, se TA igual a TC, ou seja, ele está em equilíbrio, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, e o TB é igual a TC, ou seja, o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então TA vai ser igual a TB. Ou seja, se os 3 estão em contato entre si 2 a 2, o primeiro com o terceiro vai estar em equilíbrio térmico entre eles. Ou seja, a temperatura de TA vai ser igual à temperatura de B. Ou seja, é simplesmente para dizer sobre equilíbrio térmico. Claro, isso aqui vai ser bem cobrado principalmente em questões mais teóricas, né? Por exemplo, pode te dar uma temperatura e pedir achar para a temperatura do corpo B, ou simplesmente te argumentar e falar se essa proposição aqui vai ser verdadeira ou não. Então é bom a gente ficar ligado e entender que essa aí é a lei zero da termodinâmica. Agora vamos para a primeira lei da termodinâmica, que se diz respeito à conservação da energia. Ou seja, ela é simplesmente a lei da conservação da energia, só que para o calor. E aí o que a gente tem? A gente tem que o calor vai ser igual à energia interna mais o trabalho. Ou seja, o calor fornecido para um sistema vai ser possível realizar um trabalho e parte para a energia interna. Perfeito? Vamos então, mas o que é mais importante, né, na primeira lei da termodinâmica? Entender que ela é uma conservação da energia e entender os processos termodinâmicos. Ou seja, vamos ter processos isobáricos, isovolumétricos, isotérmicos e adiabáticos. E aí, para entender esses processos, eu trouxe aqui um exemplo. Não vai ter todos eles nesse exemplo, mas já vai ser uma boa base aqui pra gente começar a abordar esses assuntos. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico P por V, onde a gente tem o seguinte ciclo. Ou seja, um ciclo é quando a gente tem um ciclo é um caminho fechado, onde a gente vai ter um calor, um trabalho e uma energia interna. E nessa questão, ele quer que a gente ache o calor, o trabalho e a energia interna de cada uma dessas etapas e do ciclo. Perfeito? Vamos entendendo cada um desses ciclos e cada um desses processos e entender o que a gente consegue calcular. Então vamos pensar aqui, primeiro, etapa AB. A etapa AB é um processo isobárico. Por que isobárico? Porque está a pressão constante, ou seja, a pressão está igual e o volume está se alterando. Processo importante. Etapa BC. Aqui ela não é nenhum processo padrão conhecido, ou seja, isobárico, isovolumétrico, isotérmico. Não é, porque o volume está se alterando e a pressão também está se alterando, ou seja, é só um processo qualquer. Etapa CA. Etapa CA é o isovolumétrico ou isocórico, ou seja, o volume está constante, apenas a pressão aqui está se alterando. Certinho? E o ciclo seria todo o caminho ABC. E voltando para A. Então vamos entender agora o que a gente pode calcular. Ele te deu dois valores aqui para te ajudar já a calcular os outros. Vamos primeiro começar com o trabalho. O trabalho é um pouquinho mais tranquilo. Vamos olhar aqui primeiro o CA. O trabalho de CA é o quê? Quanto vale o trabalho de CA? O trabalho de CA é zero. Por quê? Quando não há alteração de volume, não realiza trabalho. Ou seja, trabalho de CA, zero. Então aí você já pode anotar essa regrinha. Quando não tem alteração de volume, o gás não realiza trabalho. Perfeito? Agora vamos para o AB.
etapa AB, a gente tem um processo isobárico. Em processos isobáricos, o trabalho de AB pode ser simplesmente calculado como P ΔV. Ou seja, pressão é constante e a variação do volume. Ou seja, isso vai ser 1 vezes a variação do volume 10 para 5, ou seja, 10 menos 5 é 5. Só que aqui está em bar por litro, ele quer em joule. Para transformar em joule, basta multiplicar por 100, ou seja, trabalho de AB é igual a 500 joules. Certinho? Beleza. Vamos agora então para o BC. Qual que é o trabalho de BC? Aí agora a gente tem outra regrinha importante. A gente aprendeu a regrinha do CA, a regrinha do AB, e agora temos a regrinha do BC. Em um gráfico P por V, o trabalho é simplesmente a área embaixo da curva. Ou seja, vai ser toda essa área aqui, embaixo de BC, vai ser o trabalho realizado por ele. Ou seja, vai ser simplesmente essa área desse trapézio. Então, trabalho de CB é a área do trapézio, ou seja, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Base maior, 2, mais base menor, 1. Então, vai ser 2 mais 1, vezes a altura, 5, que é 10 menos 5, dividido por 2. Ou seja, 15 sobre 2. Mas como tem que multiplicar por 100, para poder estar em joules, isso aqui vai ser 1.500 dividido por 2, 750. Só que temos um pequeno detalhe. 750 joules. Aqui é bar vezes litro. Qual que é esse detalhe? Aqui a gente foi só colocando 500, o outro era 0, mas a gente tem que também se atentar ao sinal. E aqui a gente está com o volume sendo diminuído. Ou seja, de B para C, o volume está diminuindo. Se ele está diminuindo, o trabalho está sendo realizado não para o sistema, mas sobre o sistema. Ou seja, o trabalho vai ser negativo, porque está diminuindo. Ou seja, esses 750 joules que a gente achou aqui só de área, na verdade, é menos 750 joules. Entendeu por quê? Aqui a gente está sempre aumentando o volume, ou seja, trabalho positivo. Aqui a gente está diminuindo o volume, ou seja, trabalho negativo. Certo? Agora, para calcular o trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo é a mesma coisa. A gente viu que era a área sobre embaixo. Aqui, o BC, era tudo embaixo. Agora, como a gente tem esse trabalho realizado por AB, é como se a gente fizesse simplesmente o trabalho só do triângulozinho. Porque aqui é um trabalho e aqui é outro trabalho. E eles estão em sinais diferentes. Outra coisa, de outra maneira que a gente poderia fazer, em vez de simplesmente calcular a área aqui, é fazer a análise na própria tabelinha. O ciclo tem que ser o balanço total de cada etapa. Ou seja, a soma de cada uma etapa tem que dar o resultado do ciclo. Ou seja, se a gente somar aqui, 500 menos 750 mais 0, vai dar menos 250. Que é o mesmo resultado se a gente fizer aqui. Porque é negativo, porque o BC está sendo o principal, ou seja, o trabalho que vai dominar. E vamos calcular que a área é base cateto vezes cateto sobre 2. Então aqui é 1 vezes 5 dividido por 2. Então 5 dividido por 2, 2,5 vezes 100, 250. E está negativo porque o dominante aqui é o BC. Perfeito? Agora então a gente conseguiu encontrar o trabalho de cada uma dessas etapas. Vamos agora encontrar a energia interna da etapa B. Da maneira que a gente viu lá na primeira lei, que Q é igual a ΔU mais trabalho, a gente pode simplesmente fazer isso. Então, na etapa B, o Q é igual a ΔU mais trabalho. O calor ele deu que é 800, o ΔU é o que você quer descobrir, e o trabalho a gente achou que é 500. Passa o 500 para o outro lado, ΔU é igual a 300. Ou seja, etapa B, ΔU, 300.
sem mistério nenhum, certo? Outra coisa que a gente já pode olhar aqui, a energia interna em um ciclo sempre vai ser zero. Por que isso? Porque a energia interna é o quanto que variou em uma etapa, ou seja, do A para o B, ocorre uma variação, alterou o volume, alterou a temperatura, mas se você está no ponto A, passa pelo B, passa pelo C e volta pelo A, você está na mesma posição, você está no mesmo ponto que você partiu. Se você está no mesmo ponto inicial igual ao final, não tem variação, ou seja, ΔU é zero. Perfeito? Aí, com isso, a gente já consegue fazer o mesmo balanço que a gente fez aqui no trabalho. Ou seja, o valor do ciclo tem que ser igual à soma de cada um desses. Ou seja, a gente pode aqui, para encontrar o BC, 300 mais o valor de BC menos 100 tem que ser igual a zero. Ou seja, para poder fazer todo o balanço aqui, o BC tem que ser igual a menos 200. Certo? Porque menos 200 menos 100, menos 300, 300 com 300, zero. Aí agora, para achar aqui o calor, basta simplesmente usar a primeira lei, que é igual a ΔU mais trabalho. Quanto que é o calor de BC? ΔU mais trabalho. Menos 200, menos 750, menos 950. Só somar os dois. Aqui, a mesma coisa. Menos 100 mais zero, calor, menos 100. Agora aqui no ciclo total, a gente pode fazer também de diferentes maneiras, como calcular cada uma das etapas e somar com o ciclo, ou fazer a primeira lei, que é igual a ΔU mais trabalho. ΔU mais trabalho, menos 250. Certinho. Bateu aqui com o gabarito que eu tenho. E é isso, sem mistérios. Então o que a gente pode ver com essa questão? Utilizar bastante a primeira lei da termodinâmica, ou seja, utilizar a conservação da energia, ou seja, a soma de cada etapa ser igual ao total, ser igual ao ciclo, e Q igual a ΔU mais trabalho. E aproveitamos e já passamos pelos processos. Nessa questão aqui deu pra gente trabalhar bem o processo isobárico e o isocórico, e também entender um pouco sobre ciclo e como calcular trabalho, que é simplesmente a área sobre a sua reta. Perfeito? Então, qualquer dúvida pode comentar aí embaixo. Ativa o sininho aí para estar ligado sempre nas próximas aulas. E qualquer sugestão pode só comentar. Muito obrigado.